Diz que deu um problema técnico, vai remover algumas pessoas da reunião. Eu estou esperando, então, as questões para a gente poder tentar resolver, tá bom? Caso tenham, quiserem me mandar agora por e-mail, se eu conseguir resolver, a gente resolve durante essa aula de hoje, senão a gente resolve no nosso próximo encontro, tá? Seria bom que mandassem, eu realmente não além de não ter tempo, não vou ficar pesquisando, porque, como falei, são questões que vocês têm que ter tido dúvida ao estudar para o Enem, né? Então, se alguém tiver, enquanto isso eu tô só esperando o pessoal que foi removido automaticamente da sala voltar, e vou pegar o link de chamada para mandar para vocês começar. Podem me mandar aqui no e-mail, tá? Que na medida do possível a gente tenta resolver hoje essas questões. Enquanto isso, eu vou começar o básico da revisão de trigonometria, tá bom? Só pegar o link da chamada para mandar para vocês. Bom, gente, tá aqui o link da chamada, tá bom? Podem, lembrem de preencher, tá? Poder certificar, tá bom? E se tiverem, vão me mandando aqui, que a gente tenta responder algumas dessas questões, tá bom? Bom, então, o tema que vocês escolheram para a aula de hoje, né? É trigonometria. E nós vamos começar então com. Só aproximar em 200%, fica melhor para vocês verem. Então, nós vamos continuar. Eu não sei qual encontro é o nosso, só ver aqui certinho, ficar registrado, que isso eu mando para vocês depois. Nosso 8º encontro, tá? Eu não sei, no geral, talvez o 15º, 16º, mas então nosso chamado de aula 8, 21/10 de 2021. Então nós vamos falar sobre trigonometria, tá bom? Eu não vou seguir a lógica de um curso normal, como se vocês estivessem fazendo, sabe? Olha, então assim, como que seria num curso introdutório, lá no primeiro, no segundo ano que você estudar. Então, estudou trigonometria no triângulo retângulo, aí falou do ciclo trigonométrico, vou falar bem, vou tentar resumir, ser bem rápido, senão toma muito tempo. E em vez de falar de funções trigonométricas, que embora seja importante, cai pouco no Enem. Seria interessante, por exemplo, quando vocês estiverem preocupados, por exemplo, com o PAS, né? Ou o outro vestibular da UNB que vocês fazem aí, tá bom? Aí eu vou falar, por exemplo, de relações trigonométricas, por exemplo, lei dos senos, lei dos cossenos, tá? E eu acho que isso é o suficiente para resolver a maior parte dos exercícios que caem no Enem, tá? Muita coisa eu vou só falar, não vou provar igual a gente faz em sala. Outras coisas, quando vocês tiverem interesse, a gente pode tentar explicar realmente o porquê disso, tá? Então, vou começar com o básico, né, que seria a revisão, chamar de tópico 1, chamar só de triângulo retângulo, tá bom? Então, trigonometria no triângulo retângulo. Essencialmente, se a gente entende bem esse aqui, a gente consegue compreender todo o resto, tá? Então, o próprio nome diz, né? Então, trigonometria no triângulo retângulo quer dizer que nós vamos trabalhar com triângulos retângulos, tá? Então, assim, eu já vou pôr aqui conceitos que são conhecidos por vocês, mas só para a gente começar com a nomenclatura certinho. Imagina que a gente tem, então, aqui um triângulo retângulo, digamos, A, B, C, ok? O triângulo ABC é retângulo aqui em A, ou seja, retângulo significa que ele tem um ângulo de 90 graus. Então, os seus lados têm medidas A, B e Czinho, tá?
Dentro desse triângulo, nós temos dois outros ângulos, digamos, alfa e beta, tá bom? Alfa e beta tem soma de 90 graus, né? Por quê? Porque num triângulo, qualquer que seja o triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180, né? Como nós já temos 90 do ângulo reto, o que falta é 90. Esses ângulos são ditos complementares, tá bom? Quando dois ângulos têm essa propriedade da soma ser 90, eles são ditos, então, complementares. Dentro do triângulo retângulo, a gente tem algumas noções que são famosas até, né? Que é a hipotenusa e os lados que não são hipotenusa, que a gente chama de cateto, tá bom? O que é a hipotenusa num triângulo retângulo? Então, hipotenusa faz referência a triângulo retângulo. E a origem da palavra quer dizer o maior lado, tá bom? Então, a hipotenusa significa o maior lado, tá? No caso aqui, o maior lado é o que está oposto ao maior ângulo, né? Esses alfa e beta, como tem soma 90, nenhum deles pode ser maior do que 90, né? Então, o maior lado fica oposto ao maior ângulo, né? E então, A é o maior lado, portanto, é hipotenusa para a gente aqui, tá bom? Então, assim, os nomes famosos, então, A é hipotenusa, hipotenusa. B e C, num triângulo retângulo, ou seja, os outros dois lados, são chamados catetos, tá bom? Então, agora eu vou passar as definições que são conhecidas de seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, seno, cosseno e tangente, e eu vou pôr só o símbolo, então, para seno a gente usa o símbolo de 100, né? O seno do ângulo, por exemplo, alfa, tá? Ele é definido, gente, então, assim, a definição, eu vou escrever para o seno do alfa, o do beta a gente só põe o resultado direto aqui. Mas a definição do seno é sempre, num triângulo retângulo, ele é o cateto oposto a este ângulo dividido pela hipotenusa, ok? No nosso desenho aqui, bom, o nome oposto é evidente, né? Então, tem que ser o lado C, né? Que mede C. Sobre a hipotenusa, que é fixa, mede A, tá bom? Vou apagar essa setinha aqui, senão depois o triângulo fica todo poluído, tá? Então fica ruim pra gente até visualizar depois. O cosseno do ângulo alfa, ele é definido como o cateto adjacente, ou seja, o que está ao lado, né, adjacente, sobre a hipotenusa. E então, com a nossa nomenclatura, quem está ao lado, né, nesse sentido do ângulo alfa, é o B. Então, ele é B sobre a hipotenusa, que é A, tá bom? Então, essas são as noções de senos e cossenos, tá bom? A tangente, então, como eu falei assim, o curso não vai seguir a lógica normal, porque senão a gente ia gastar meses falando sobre coisas que boa parte a gente já estudou, tá bom? Então, eu vou pôr nas definições que eu acharem necessárias para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade para falar, tá bom? A tangente é definida como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sempre é em relação ao lado, ao ângulo, né? Quando a gente fala oposto, adjacente, é sempre ao ângulo em questão. No caso aqui é o alfa, né? Então, o oposto é C sobre o adjacente, que é B, ok? Nós temos um outro ângulo aí dentro, né? Então, por exemplo, se eu traçar aqui uma linha divisória, eu poderia pensar em seno, cosseno e tangente do ângulo que ficou, né? Então, seno, cosseno e tangente do ângulo beta, tá bom? Mas a definição é a mesma, tá bom? A definição não muda. Né? Vai mudar os valores porque mudou o ângulo, né? Então, assim, mas o que é o seno de beta? É o cateto oposto a beta, no caso B, sobre a hipotenusa, que nunca muda, ela é fixa no nosso triângulo, né? Então fica B sobre A. O cosseno, então, é o cateto adjacente, o que está ao lado, olha só. Então, é o Czinho sobre o A. E a tangente é o cateto oposto, que é B, sobre o adjacente, que é C. Então, B sobre C, tá bom? Então, daqui eu vou pôr uma observação que quando a gente estuda, por exemplo, trigonometria na circunferência, a gente pode provar ela de modo geral, mas como eu falei, então, assim, a ideia é que a gente conheça a maior quantidade possível de fatos, né, nesse tempo que é curto nosso, tá? Então,
Quais observações a gente tem olhando aqui? Olha só, alfa e beta tem soma 90 graus, certo? Então, a soma deles dá 90. Eles são complementares, tá bom? O que a gente percebe é que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Eu vou pegar uma setinha aqui, por exemplo, eu vou de rosa. Observe, por exemplo, que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O cosseno de alfa é o seno de beta, tá vendo? Eles valem a mesma coisa, tá bom? E isso vale, gente, então a observação eu vou pôr de modo geral porque vale de modo geral, tá bom? É o seguinte, sempre que dois ângulos têm soma 90 graus, então o que nós temos é o seguinte, que o seno de um é igual ao cosseno do outro, e vice-versa, tá bom? Então você pode deixar aqui também assim, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, tá bom? Essa é uma primeira observação interessante. Então, por exemplo, eu vou passar uma tabelinha, mas talvez vocês se recordem, porque já estudaram, não só em matemática, mas em física. O seno de 30 graus é conhecido para a gente, é tabelado. Tá? Ele vale meio, tá bom? Meio, 1 sobre 2. Como, por exemplo, 30 mais 60 dá 90, então eu sei que o cosseno de 60 vale meio também. Então, quando a gente começa a entender essa simetria que tem, facilita, até para a gente não precisar lembrar tanta coisa. Né? Quanto menos coisa a gente precisar lembrar, acho que melhor é o nosso desempenho, melhor nosso estudo, tá bom? Pelo menos eu acredito nisso. Se a gente olha para as tangentes, tá? Então, assim, vou pegar aqui, só um minutinho que tá travando. Nós temos que alfa e beta tem soma 90. E o que está acontecendo com a tangente de um e do outro? Observe que está invertido, né? Fica C sobre B e B sobre C, né? E isso acontece também sempre, tá? Então, uma segunda observação nossa é que, de novo, então, se a soma é 90 graus, soma 90 graus, e aqui uma observação importante, tá bom? Nesse primeiro aqui não precisava acontecer isso, tá bom? Eu vou pôr essa observação escrita assim, alfa vezes beta, diferente de zero, ok? Por quê? Se alfa vezes beta for zero, então quer dizer que um deles é zero, pelo menos, né? Ok? Como a soma é 90, o outro é 90. E eu vou, então, como eu falei, o curso não segue o padrão, né? Tangente de 90 não existe, não está definido, tá bom? Então, assim, se eu estou dizendo que um deles não pode ser zero, o outro não pode ser 90, tá bom? Então, assim, aqui o que fica importante para vocês, né? Isso é a mesma coisa que dizer que eu quero, né? Que os dois sejam diferentes de zero. Opa, alfa e beta, ambos diferentes de 0 graus. Então, isso implica que os dois não podem ser 90, tá bom? Isso que importa pra gente, tá bom? Mas então, se não é 90, eu tô antecipando, né? A tangente 90 não existe, mas a tangente de 1 é 1 sobre a tangente do outro, tá bom? É 1 sobre a tangente do outro, tá? Então, tá invertido, né? A gente viu lá, C sobre B e B sobre C. Eles têm tangente, um é inverso da outra. Você pode ainda escrever isso, mais bonitinho se quiser, é dizendo o seguinte, olha, a tangente de alfa vezes a tangente de beta vale 1, tá bom? Você pode dizer isso. Porque se eu multiplico, né, C sobre B vezes B sobre C, eu estou simplificando eles aqui, né? Então, na multiplicação, esse resultado, essa simplificação vale 1, né? Ok? É a mesma coisa que dizer isso, tá? Terceira observação C, tá? Outras, digamos, entidades, outros representações trigonométricas que normalmente a gente não estuda no triângulo retângulo, mas como eu falei, então não estou seguindo a lógica usual, eu vou antecipar para vocês, porque vocês certamente ouviram falar sobre cotangente, cossecante e secante, tá bom? E a gente aprende isso quando estuda trigonometria na circunferência, não no triângulo retângulo, tá? Mas as noções lá se equivalem, tá? Então, a gente pode aproveitar e já falar aqui, tá bom? Então, o que é, por exemplo, a cotangente, né? Quem nunca viu, vamos estar tendo a oportunidade de ver. A cotangente, ela é, definição, então, cotangente de um ângulo alfa, ela é 1 sobre a tangente, tá bom? Claro, onde a tangente não for zero, ok? Então, por exemplo, se eu volto aqui nesse nosso triângulo, né, retângulo, o que é a cotangente
de alfa, né? O que é a cotangente de alfa? Bom, gente, é 1 sobre a tangente. É 1 sobre C sobre B. Mas se eu usar a definição de né, divisão, de fração, vai dar B sobre C, ou seja, dá exatamente a tangente de beta, certo? Então, nesses termos aqui, né, se a gente pensar no item B, se alfa mais beta for 90, com ambos diferentes de 90, o que eu tenho é o seguinte, a tangente de alfa é igual a cotangente de beta, e vice-versa, tá bom? A cotangente de alfa é igual a tangente de beta, tá bom? Então, assim, coisas a mais. Além da cotangente, nós temos outras duas noções, que é de secante e cossecante. Então, secante e cossecante. Eu vou pôr os dois juntos, tá bom? Secante e cossecante. O que é a secante de um ângulo? A secante de um ângulo alfa é 1 sobre o cosseno de alfa. Ok? Isso onde o cosseno não for zero, tá bom? Tinha um professor meu de matemática, quando eu fazia ensino fundamental, que ele, né, é comum os alunos às vezes esquecerem, errarem, e esses macetezinhos ajudam a lembrar, né? Normalmente a gente pensa assim, secante eu vou associar ao seno, né? Cossecante eu vou associar ao cosseno, mas é o contrário. Então ele falava senta, coça, né? Então senta, coça. E a cossecante é justamente ao contrário, tá bom? Então coça, senta, tá bom? Então são relações inversas, tá bom? De senos e cossenos. Aqui é quando o seno for diferente de zero, tá bom? Então a secante de um ângulo e a cossecante de um ângulo são os valores, os recíprocos do cosseno, né? A secante é o recíproco do cosseno e a cossecante é o recíproco do seno. Olha que interessante, por exemplo, o que é, né? Se eu olho, por exemplo, para cá, né? Então, se eu olho para esse nosso triângulo, bom, vou fazer aqui, tá? Do lado, porque senão vai virar muita bagunça, né? Mas, por exemplo, se eu volto naquele nosso triângulo, o que é a secante de alfa, né? A secante de alfa, gente, então é 1 sobre o cosseno. Então eu fico com A sobre B, né? 1 sobre o cosseno, eu fico com A sobre B. O que é a cossecante de alfa? Então, lembra, a cossecante é 1 sobre o seno. Se era C sobre A, aqui é A sobre C. A sobre C. Agora, certamente nós teremos relações recíprocas de secante e cossecante de beta. Observe que, por exemplo, a secante de beta, né? Então eu vou inverter o cosseno, eu fico com A sobre C. A sobre C é justamente a cossecante de outro. O que é, por exemplo, né, a cossecante de beta? É A sobre B. E A sobre B é a secante de alfa, certo? Então, também vale aqui, como eu falei, eu estou antecipando coisas, se eles têm soma 90 graus e nenhum deles se anula, ou seja, ambos são diferentes de 0 e de 90, então o que nós temos é o seguinte, a secante de alfa é igual a cossecante de beta e vice-versa, né? A cossecante de alfa é igual a secante de beta, tá? Então, são algumas coisas que normalmente a gente só vai falar quando for falar de trigonometria na circunferência, mas então estou antecipando para ficar claro, tá bom? Existe, gente, então assim, essa então era uma linha de observação, tá bom? Como nós estamos dentro de triângulo retângulo, tudo que a gente conhece de trigonometria no triângulo retângulo, perdão, de relações métricas no triângulo retângulo, continua valendo aqui, tá bom? Então, uma coisa muito importante para a gente levar na trigonometria é o que a gente chama de relação. Eu vou falar da relação fundamental, mas não, vou pôr o nome do tópico de relação fundamental da trigonometria, tá bom? E não recebe o nome à toa porque ela realmente é fundamental. Tudo que a gente precisa, seja em trigonometria, triângulo retângulo ou na circunferência, trigonometria, sai dessa relação, tá bom? E essa relação que a gente precisa conhecer é, primeira coisa, o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, o item A aqui, sei lá, teorema de Pitágoras, né? E o que diz o teorema de Pitágoras pra gente, né? O teorema de Pitágoras, ele caracteriza todo triângulo retângulo. Então ele diz o seguinte, olha, um triângulo é retângulo, C e somente C,
vale uma seguinte relação, uma relação famosa, né? O maior lado ao quadrado for coincidir, né, com a soma dos quadrados dos outros dois lados, né? Então, é o que a gente conhece como hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Por quê, né? Então, o maior lado, falei lá atrás, é a hipotenusa, tá bom? Então, só que normalmente a gente só pensa, gente, numa direção, tá bom? Então, assim, eu vou pôr o enunciado e eu vou mostrar para vocês que a gente pode usar o teorema de Pitágoras nessa outra direção que eu falei, né? Que ele caracteriza triângulos retângulos. A demonstração desse teorema é bem simplesinha, gente. Por exemplo, quem conhece o meu canal aí no YouTube, sabe, pode pesquisar lá, para eu posso até mandar o link aqui para vocês já. De por que esse teorema é verdadeiro, tá bom? É bem simplesinho e, como eu falei, hoje eu estou mais apresentando fatos para vocês, tá bom? Para a gente fazer um apanhado grande de trigonometria e conseguir depois, então, resolver os exercícios, tá bom? Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, ele diz que o triângulo ABC é retângulo, né? Então, fiz o desenho do triângulo, né? Mas o teorema diz o seguinte, o triângulo ABC é retângulo, C e somente C, o maior lado, né, o quadrado do maior lado, coincidir com a soma dos quadrados dos outros dois lados. Ok? Então, se a gente pega isso no nosso desenho, o maior lado é oposto ao ângulo de 90. Então, nesse desenho dá isso, né? Ó, A ao quadrado for B ao quadrado mais C ao quadrado, né? E aí é o que a gente conhece, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, tá bom? É que normalmente a gente só testa um lado, né? Olha, eu sei que o triângulo é retângulo eu posso usar, né? Mas se eu pegar um outro triângulo, que aparentemente, então deixa eu pôr um exemplo para vocês, como é que a gente usa o outro lado do triângulo do teorema de Pitágoras, certo? Então, imagina que você estivesse fazendo um exercício, gente, né? Então, tem lá um exercício, né? E o exercício não falou nada sobre o ângulo, ele falou que você tem um triângulo ABC. Aí ele vai lá, por exemplo, escreve assim, ó, 5, 3 e 4, certo? Você percebe o seguinte, olha, eu sei que 5 ao quadrado é 25, e sei que 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Se eu somar 9 com 16, isso vai dar 25, certo? Então, o que nós temos é o seguinte, né? 5 ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Ou seja, 25 é igual a 25, não é verdade? Então, o que o teorema de Pitágoras diz para mim? Opa, fica atento, esse triângulo seu aí é retângulo, tá bom? E mais ainda, aonde que é o ângulo reto dele? É oposto, né? O ângulo oposto ao maior lado, tá bom? Então, pelo teorema de Pitágoras, você pode afirmar certamente, tranquilamente, que este é um ângulo de 90 graus, tá bom? Normalmente a gente só usa o lado ao contrário, né? Se eu botasse aqui, né, fizesse assim, coisa que a gente é acostumado a fazer, né, que a gente aprende, olha, o professor vai lá e bota um triângulo e põe opa, botou um ângulo reto. Aí, sei lá, eu ponho x, 5 e 3 e pergunto, qual é o valor de x, certo? Né? Ó, determina o valor de x aí. A gente usaria, é retângulo, eu posso usar Pitágoras, eu ia descobrir que o x era 4, certo? Mas você pode usar o teorema de Pitágoras na direção contrária, né? Se você perceber que essa relação vale, qualquer que seja o triângulo, você pode afirmar que esse ângulo é reto. Então, por exemplo, né, só para dar um exemplo bem simplesinho, né? Se eu tenho assim, né? Imagina que eu tivesse assim, por exemplo, 1 e raiz de 2, certo? 1 e raiz de 2. Esse é um triângulo retângulo, né? E às vezes o desenho na matemática, gente, ele serve para orientar o caminho que a gente vai seguir, mas ele não serve de base. Ah, professor, você já fez parecendo um triângulo retângulo, sim. Mas vamos supor que você pegasse um exercício que fosse mais maldoso um pouquinho, assim. Ele faz um desenho onde aparentemente o seu ângulo não é um ângulo reto, certo? Opa, então eu tenho um desenho aqui que não parece que o ângulo seja reto, certo? Mas então, sei lá, A, B, C. Esse é um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus oposto ao raiz de 2. Por quê? Porque vale essa relação, né? Olha só. Raiz de 2 ao quadrado é 2, certo? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2 também, certo? Então vale essa relação. Opa, então é um triângulo retângulo. E onde que é o ângulo reto? É o oposto ao maior lado, certo? Então você pode ficar tranquilo quanto a isso. O teorema de Pitágoras vale nas duas direções, tá bom? Normalmente a gente só aprende num.
Com o Teorema de Pitágoras em mãos, a gente pode falar, então, da relação fundamental da trigonometria, né? O que é essa relação fundamental? Ela é simplesmente uma relação entre seno e cosseno de um ângulo dado, né? Então, imagina o seguinte, olha só. Eu vou fazer essa demonstração aqui no triângulo retângulo, mas ela vale também na circunferência trigonométrica, tá bom? Então, imagina que a gente tem aqui um triângulo retângulo, agora desenhei ele bonitinho, né? Então, sei lá, o vértice A, B, C, nosso ângulo reto, o lado A, o lado B, o lado C, certo? Digamos que aqui fosse o nosso ângulo alfa, certo? Então tem um ângulo alfa. O que diz a relação fundamental da trigonometria? Ela diz o seguinte, olha, seno ao quadrado do ângulo alfa mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo alfa vale 1. Aqui a gente está aprendendo assim, professor, mas só vale entre 0 e 90. Quando a gente passa isso para trigonometria na circunferência, isso vale para qualquer ângulo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui anotado para todo ângulo alfa, tá bom? Mas, professor, seu desenho é só num triângulo. Sim, mas como foi, então, a gente fala na circunferência, é repetir muito disso. Então, ganhar tempo, tá? Por que isso é verdade? Então, essa é uma coisa interessante de justificar e muito simples. O que eu preciso usar para justificar isso? Simplesmente trabalhar com as relações que envolvem senos e cossenos, tá bom? Então, assim, o que é o seno de um ângulo alfa, né? O seno desse ângulo alfa, gente, então vamos escrever aqui. O seno de alfa é o cateto oposto, B, sobre a hipotenusa A. O cosseno de alfa, quem é o cosseno de alfa, gente? É o cateto adjacente. Então, C sobre A, ok? Bom, do Teorema de Pitágoras, então, essa assim, relação 1, certo? Relação 2. Do Teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. A ao quadrado, né, é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se eu pego 3 aqui, faço o seguinte, o que acontece se eu fizer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Opa, então eu vou ter B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado. Então, eu fico com B ao quadrado sobre A ao quadrado, mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Todos têm o mesmo denominador, que é A ao quadrado. Então, a soma fica B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que, vou grifá-la de vermelho aqui pra gente, B ao quadrado mais C ao quadrado vale A, né? A ao quadrado, né? Então, isso dá A ao quadrado dividido por A ao quadrado, que é um número dividido por ele mesmo, o número 1, tá bom? Então, bem simplesinho e ela é muito importante para a gente, tá bom? Alguma pergunta até agora? Essa foi assim, uma primeira revisão. Eu vi aqui no meu e-mail, apitou que chegou 3 e-mails, tá? 2 da Júlia e 1 da Joyce com questões. Eu já vou olhar aqui quando eu for quebrar a página. Eu só vou pôr, nesse primeiro momento, antes da gente dar essa pausa para tentar resolver, vou ver quais são os exercícios, ver se consigo resolver os exercícios também, né? Falar dos ângulos notáveis, tá bom? E, de novo, por exemplo, eu tenho um vídeo de como deduz esses ângulos. Eu vou só passar uma tabelinha para vocês e ajuda a lembrar bastante, tá bom? Daí a gente tenta resolver os exercícios que tiverem lá, tá? Bom, então eu chamei... a primeira coisa, então, foi... foi o triângulo retângulo. Então, esse aqui é o 1 dentro do 1, né? A gente ainda está falando só de triângulo retângulo, né? E esse aqui, então, é o 2, tá? Então, eu vou chamar de só ângulos notáveis, tá? Vocês, por curiosidade, vocês já viram o porquê que o seno de 30 vale meio? Ou só dizem para você, ó, vale meio e acabou? Eu não lembro de ter aprendido por quê. Tá bom. Então, só um pouquinho, então, que eu vou pôr seno, cosseno e tangente. Eu ainda nem falei de radiano, gente, porque eu não falei da circunferência, tá bom? Mas existe outra noção, que é a noção de ângulo em radiano. Talvez vocês usem bastante em física,
quando vocês estavam estudando geometria analítica com a Alan, provavelmente também usaram essas noções, tá bom? Mas aqui vamos ficar ainda no grau, tá? Depois a gente pode certamente falar, mas você já deve ter ouvido falar, existe uma relação entre, por exemplo, 180 graus vale π radiano, coisa desse tipo, tá bom? Olha, então essa tabelinha eu acredito que vocês já viram, né? Então, imagina o seguinte, aqui a gente tem as relações e aqui nós temos os nossos ângulos, tá? Eu vou pôr ainda só em graus, e só de 30, 45, 60, e quando a gente falar de circunferência, vocês vão ver por que é importante só saber 30, 45, 60. O resto sai da definição ou de redução ao primeiro quadrante. Então, tudo que você precisa conhecer desses ângulos notáveis é 30, 45, 60. O resto brota daí, tá bom? Então, vamos assim, eu vou montar essa tabela e vou rapidamente deduzir ela com vocês. Vocês vão entender já já. Aqui faltou, gente, uma observação importantíssima, tá? Dentro dessas observações A, B, C, D, eu vou chamar então aqui de observação E, que é o seguinte. Olha, nós temos que a tangente do ângulo, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Acontece que se eu dividir o seno pelo cosseno, vai dar exatamente o oposto sobre o adjacente, que é o que a gente chama de tangente, tá bom? Então, a tangente de um ângulo, ela é o seno sobre o cosseno, tá? Então, na verdade, é o seguinte, a gente pode melhorar um pouco a nossa vida nessa tabela, que quanto menos coisa a gente precisar decorar, melhor é. Se você lembrar que a tangente é só você pegar o de cima e dividir pelo de baixo, você nem precisa, né, assim, de maneira grosseira, você nem precisa lembrar essa linha, né? Você consegue achar ela simplesmente dividindo de cima pelo de baixo, ok? Então, assim, essa é uma boa estratégia, tá bom? Eu vou montar aqui porque não me custa nada, tá? Depois, o seguinte, olha só, o que eu falei para vocês lá? Que quando eles têm soma 90, então, por exemplo, 30 e 60 tem soma 90. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, por exemplo, o seno de 30 vai ter que ser igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 tem que ser igual ao seno de 60. Então, melhor ainda, eu preciso lembrar só o de 30, né? Se eu lembrar o de 30, eu sei achar o de 60, e vice-versa. E o de 45, gente, é o seguinte, 45 mais 45 dá 90. Então, o seno e o cosseno são iguais, certo? Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Por quê? 45 mais 45 é 90, né? E o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, eu posso vir aqui assim, ó, apelar e fazer o seguinte, olha, eu nem sei quem é o seno e o cosseno de 45, mas como eles são iguais e a tangente é 1 dividido pelo outro, eu sei que a tangente de 45 é 1, né? Porque é um número, que é o seno de 45, dividido pelo mesmo número, que é o cosseno de 45, tá? Mas vamos deixar aqui sem 1. Vamos explicar de onde saem as coisas, então. Eu vou começar, então, com o de 30, tá? Então, assim, vou deduzir para vocês o ângulo de 30 e o de 60 juntos. Então, vou chamar aqui de A. Opa, desculpa. De A. 30 e 60 graus. 30 e 60 graus. Então, o que acontece? Eu vou desenhar aqui, vamos imaginar, tá bom, gente? Porque eu não estou num lugar perfeito. Vamos imaginar que esse triângulo que eu estou desenhando seja um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, gente? É um triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Consequentemente, tem os 3 ângulos internos com a mesma medida, tá bom? Então, imagina aqui que eu tenho um triângulo A, B, C. Todos os lados medem a mesma coisa. Digamos, os lados todos vão medir L, tá? Então, L, L, L. Como todos os lados medem a mesma coisa, então todos os ângulos internos são congruentes, ou seja, medem a mesma coisa. Então, todos medem, né, valem. Só um pouquinho que travou. Agora foi demais, só um pouquinho. Então, todos medem, valem, né, 60 graus. Ok? Então, o 60 está aí, né? Agora tem que aparecer o 30. O 30 vai surgir da seguinte coisa, gente. Então, vocês estudaram, vou aproveitar que vocês estudaram geometria analítica agora um pouquinho com a Alan.
e aprender alguns conceitos. Por exemplo, qual que é o conceito da altura relativa de um triângulo, certo? Porque a altura é sempre relativa a uma determinada base, tá? A altura relativa, gente, é o segmento que parte do vértice oposto e forma com o lado em questão um ângulo de 90 graus, certo? Então, por exemplo, né? Deixa eu apagar esse último 60 aqui para o desenho não ficar poluído. Qual é a altura relativa ao lado BC, gente? Então, é o segmento que vai partir do vértice oposto, então vai partir do ponto A, e eu vou pôr ele pontilhado aqui, e vai formar com este lado um ângulo de 90 graus, certo? Então, essa talvez é o conceito que a gente mais se lembre quando a gente estuda trigonometria, certo? Então, sei lá, vou chamar aqui de M, tá? Então, essa é a altura, né? Só formei a altura. Mas triângulos equiláteros, gente, tem uma propriedade muito legal. A altura, que eu vou chamar então de H, a altura que eu vou chamar de H, ela é... Isso não é verdade em todos os triângulos não, tá bom? A altura nesse caso, ela é a mediana e ela é a bissetriz. Vocês sabem o que é mediana e o que é bissetriz? Não, a gente não sabe. Ok. Então, gente, mediana, então assim, existe 3 conceitos que eu falei para vocês dentro de um triângulo, tá bom? A altura, que é o segmento que parte do vértice oposto e forma com o lado em questão um ângulo de 90 graus. Isso é a altura, tá bom? Então, em qualquer triângulo, você pode pensar na altura. Já pararam para pensar por que a forma do triângulo é, por exemplo, base vezes altura sobre 2, certo? Então, só fazer assim, aqui um outro triângulo, nada a ver, tá? ABC. Digamos que eu pegue o lado BC. A altura relativa a BC é esse segmento, certo? Então, a área desse triângulo é o tamanhozinho, digamos, Azinho, vezes a altura sobre 2. Só que eu posso, né, pensa, um triângulo você pode girar ele, você pode ter outras bases, certo? Imagina que eu pegasse para ser minha base o segmento AB, né? Então, se eu mudar a base, a altura tem que mudar também. A altura não pode ser a mesma, porque senão a área não seria constante, a área é fixa, certo? Então, qual que seria a área? É base vezes a altura relativa a AB. É o segmento que parte do vértice oposto e faz com este um ângulo de 90 graus. Então, você teria uma altura diferente, tá bom? Mas a área não muda. Essa é a noção de altura. O que é a mediana? A mediana é o segmento que parte do vértice oposto, ok? Então, aqui, estou dizendo agora a mediana, tá? E divide o outro lado ao meio. Então, a mediana, ela não forma necessariamente, quando o triângulo não é equilátero, um ângulo de 90 graus, tá bom? Ela forma um ângulo qualquer aqui, sei lá, podia ser 30, 50, não importa qual fosse. Mas, quando é um triângulo equilátero, a mediana coincide com a altura. Então, essa altura, ela é a mediana. Ela divide aqui ao meio. Então, digamos que se o lado fosse 10, de um lado ia ficar 5, do outro 5. Só que a altura também é a bissetriz. E bissetriz, por exemplo, imagina que tem gente de edificações também. Quem fez edificações sabe bissetriz. Bissetriz é o quê? O segmento que parte o ângulo ao meio, né? Então, a bissetriz, ela é a bissetriz do ângulo A, né? Então, num triângulo equilátero, a altura, bissetriz e mediana coincidem. Então, quando eu peguei esse meu ângulo, que era de 60, e tracei a altura nesse caso, eu também tracei uma bissetriz. Então, eu dividi ele ao meio. O tanto que ficou aqui é o tanto que ficou aqui. Só que como era 60, sobra 30 de um lado e 30 do outro, certo? O que apareceu aqui? Apareceu umas coisas muito boas para a gente. Primeiro apareceu um triângulo retângulo, certo? Então eu vou desenhar só agora um pedaço desse nosso triângulo, tá? Vou desenhar só um pedaço desse nosso triângulo. Olha, então apareceu o seguinte. Nós tínhamos o nosso triângulo completo, era o ABC, mas aqui então eu fiquei com A, com C e com M, certo? Esse aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui é um ângulo de 60. Olha, até pela soma, né, gente? Mesmo que a gente não vê se quer uma bissetriz, 90 mais 60 é 150. Para 180 faltam 30. Então é a bissetriz também, tá bom? Esse ladinho mede L. Quanto que mede MC? Né? É metade do L, certo? Então é L sobre 2. E aqui eu tenho a altura. Né? Se eu souber quem é a altura, eu consigo usar a definição de seno e cosseno aqui dentro e resolver o problema, certo? Acontece que eu estou falando da altura de um triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero é conhecida, tá bom? Então eu vou pôr aqui como observação.
Se eu tenho um triângulo equilátero, todos os lados medem L. L, L, L. Tá bom? A altura de um triângulo equilátero, como eu falei, então, é o segmento que parte do vértice oposto e forma com esse um ângulo de 90 graus. Mas eu também já falei, olha, esse trem aí é mediana e é bissetriz, certo? A altura de um triângulo equilátero, gente, ela é dada por L raiz de 3 sobre 2. Eu posso, então, assim, eu vou manter o foco, que é a trigonometria, tá bom? Isso aqui é geometria basicão mesmo. Mas depois que eu deduzir, por exemplo, de 30 e 60, eu explico para vocês, caso vocês tenham dúvida disso, tá bom? Mas como é que você chega em L raiz de 3 sobre 2, gente? Simplesmente você precisa usar Pitágoras, tá bom? Você usa Pitágoras e chega em L raiz de 3 sobre 2. É bem simplesinho chegar lá, tá? Até, por exemplo, num curso normal de trigonometria, eu faço isso. Os meninos que são do terceiro ano, mas que foram de edificações, que foram meu aluno no primeiro ano, em matemática aplicada, por exemplo, viram isso. Eu tenho certeza porque eu faço isso. Mas então, eu vou usar que a altura é conhecida, tá bom? A altura do triângulo equilátero é conhecida, tá? Então, eu sei que a altura ela é L raiz de 3 sobre 2. Então, vou pôr uma nova página aqui. E agora, então, eu vou usar o que eu sei, que é as definições de seno e cosseno do ângulo. O que é seno do ângulo? Então, se eu pensar no 30, certo? O seno de 30 ele é o cateto oposto, que mede L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Quanto é a hipotenusa? L. Mas então, se eu estou fazendo essa divisão de fração, o que eu faço? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu posso simplificar um L com o outro, sobrou meio. Então, pronto, o seno de 30 é meio. Ok? Eu preciso fazer o cosseno de 60? Bom, como eu comentei com vocês, não, porque eles são iguais, certo? A soma dá 90. Mas se você quiser fazer assim, ó, na mão mesmo, né? Olha, o que daria o cosseno de 60? Bom, o cosseno de 60, gente, é cosseno, né? Então, falando de 60. Agora eu tenho que olhar para o adjacente, é o que está do lado dele. Então, vendo a setinha passar? É L sobre 2. Dividido por L, que é a hipotenusa. E a conta é a mesma, tá bom? Deu meio. Ah, o cosseno. Então, vamos pôr, sei lá, aqui de azul. O cosseno opa, perdão. É o cosseno de 30. Isso, cosseno de 30. Cosseno de 30, gente. Então, cateto adjacente, ou seja, está ao lado de 30, e é L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Então, fica L raiz de 3 sobre 2, dividido por L. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. L para lá, L para cá, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, aqui deu raiz de 3 sobre 2. Nem preciso fazer para o seno, porque eu sei que eles têm soma 90, então vale a mesma coisa, certo? Bom, nós conseguimos achar a tangente agora, certo? Como é que a gente pode achar a tangente aí agora? Para achar a tangente, tudo que a gente precisa fazer é dividir o seno pelo cosseno, certo? Se a gente dividir o seno pelo cosseno, o problema fica resolvido. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim. Ah, achei que tivesse travado. Então, a gente precisa só dividir um pelo outro. Então, por exemplo, para achar a tangente de 30, eu tenho que dividir meio por raiz de 3 sobre 2. Como é que eu divido? Vou fazer bem aqui. Tá? Como é que eu divido meio por raiz de 3 sobre 2? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 1 sobre raiz de 3. Ah, professor, mas nunca vem assim, nunca vem escrito 1 sobre raiz de 3, vem escrito raiz de 3 sobre 3. É porque simplesmente a gente está falando sobre racionalizar lá em divisão dos complexos, certo? A gente racionaliza, multiplica e divide por raiz de 3. Então fica raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9, que é 3. Então pronto, deu raiz de 3 sobre 3. Mas tá vendo que você não precisa se preocupar com a tangente? Se você achou um, o outro sai naturalmente, né? É só dividir. Ah, e se fosse o de 60, né? O que acontece de 60? É já o contrário, né? É raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Então, se eu pego raiz de 3 sobre 2 e divido por meio, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu fico com raiz de 3 dividido por 1. Simplesmente, raiz de 3. Ok? O de 45, gente. Então, assim, né? O de 45.
nosso ângulo for 45. Se nosso ângulo for 45, então, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, um quadrado de lado 1, tá bom? Eu poderia pegar um triângulo isósceles, tem dois lados iguais a 1, e pegar a hipotenusa sendo raiz de 2, mas talvez seja melhor falar assim com quadrado, tá bom? Então, imagina o seguinte, que eu tenho aqui um quadrado que tem lado 1. Imagina que está aqui o nosso quadrado, está aqui com lado 1. E o que eu vou fazer? Eu vou traçar a diagonal, ou seja, ligar dois vértices opostos, tá bom? Só um minutinho, que agora foi minha tela que foi escura. Então, deixa eu melhorar esse nosso triângulo, nosso quadrado. Imagina o seguinte, então aqui eu tenho... Finge que é um quadrado, tá bom, gente? Então, ficou feio, né? Eu gosto de fazer assim, melhorzinho, então. Olha, então, agora aqui eu consigo. Eu peguei 4 para lá, pego 4 para cá. 5, 5, 6, 6, 7, 7. Acho que fica melhor para visualizar. Pronto. Melhor assim para visualizar, né? Eu fico... Pronto. Eu tenho então um quadrado, tá bom? Vamos imaginar que esse quadrado tem lado 1. Então eu peguei uma diagonal desse quadrado. Ele não quer conectar bem. Finge que está conectado no vértice, tá bom? Então eu tenho um quadrado, esse quadrado, por exemplo, tem lado 1. Ah, professor, e se não fosse lado 1? Teria 2, 10 ou L, não importa. Em todo caso, as coisas seriam equivalentes, tá bom? Então, um quadrado, ele é uma figura, né, de 4 lados que tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus, congruentes, certo? Tem os 4 lados congruentes, 4 ângulos internos. Acontece que uma diagonal, gente, ela é a bissetriz do nosso quadrado. Então, ela divide o nosso quadrado aqui em ângulos de 45 graus. Bom, como a soma dos ângulos internos é sempre constante, 180, então nós temos todo mundo com 45 aqui, na verdade. Então, apareceu o 45 que eu queria, certo? Bom, aqui 1. E aqui eu tenho a diagonal de um quadrado, certo? Se a gente usar Pitágoras, né, olha, observe que a diagonal... vamos pôr o nome aqui, por exemplo, A, B, C, D. Nosso quadrado é ABCD. O triângulo ABD é um triângulo retângulo, por exemplo, certo? Né? A ABD ele tem um ângulo interno de 90 graus. D é a hipotenusa do triângulo ABD, certo? Pelo teorema de Pitágoras, o que vale? D ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, D ao quadrado é 2. Então, D é raiz de 2, certo? Ok? Então, na verdade, então, observação, não sei se vocês se lembram, mas se você tiver um quadrado de lado L, você imagina que você tem L e L, certo? A diagonal de um quadrado é sempre L raiz de 2, tá bom? No nosso caso, o L é 1, ficou 1 raiz de 2. 1 raiz de 2 é raiz de 2, tá bom? Não sei se vocês se lembravam disso. Mas então, agora, se eu pegar então só desenhar o ABD aqui, o que eu tenho para o ABD? Eu tenho o seguinte. Nós temos que os catetos medem 1 e a hipotenusa mede raiz de 2, certo? Mas se os catetos medem 1 e a hipotenusa mede raiz de 2, eu consigo achar, então, senos e cossenos, né? Ficou muito feio esse triângulo, né? Nossa senhora, coisa terrível. Então, o seguinte. Ó. Só um pouquinho, gente. Aqui. Travou aqui. Pronto, voltou. Minha tela deu uma travadinha. Então, observa o seguinte. Desculpa aí, viu? Hoje tá travando aqui. Então, eu tenho o A, B, D, 90 graus, 1, 1, e aqui raiz de 2. E esses dois ângulos que ficaram para a gente são 45 graus.
Então, se a gente usa, por exemplo, a definição, seno de 45 graus, né? O que que é? Por exemplo, se eu olho para esse aqui, tá bom? Que eu pintei. Ele é o cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de 2. Aí é a mesma coisa, você vai lá e racionaliza. Então, dá raiz de 2 sobre 2. Mas o cosseno de 45 é o adjacente. E o adjacente, então, é 1 sobre raiz de 2, certo? Então, pronto. Os dois valem raiz de 2 sobre 2. Então, se eu botar aqui de rosa, então tem aqui raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E a tangente? É 1 dividido pelo outro, e o número dividido por ele mesmo é 1. Então, pronto. É daí que saem esses ângulos notáveis, tá bom? Esse seria, assim, é um resumão, gente, de uma aula de trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Então, assim, a gente gasta muito mais tempo em sala, né? Mas nós conseguimos varrer uma boa quantidade de conteúdo, certo? Agora, eu preciso ver as questões que vocês passaram para a gente. Por exemplo, deixa eu só dar uma lidinha na questão que vocês passaram, para ver se a gente consegue resolver pelo menos uma com esse conteúdo, tá bom? Tem que escolher o conteúdo adequado, tá? Olha lá, acho que a gente consegue fazer. Eu acho que consegue, tá, gente? Talvez, eu não sei, como eu não resolvi ele, se ele precisar de lei dos senos ou lei dos cossenos, ou tangente de A mais B, cosseno de A mais B, a gente não consegue, tá? Mas do contrário, a gente consegue resolver sim, tá? Então, eu vou tentar pôr aqui, e aí se eu precisar de uma ferramenta a mais, eu falo para vocês, a gente precisa saber disso, tá? Deixa eu tirar o zoom para vocês verem a pergunta. Ixi, ficou muito ruim, só mudar ela de... Pronto, agora dá para ver a questão. Olha só. Então, a questão foi mandada pela Joyce agora, tá bom? Agorinha. E diz o seguinte: 2010, o Enem, primeira aplicação, tá bom? Um balão atmosférico lançado em Bauru, aí fala 343 quilômetros do noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nessa segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para mediação do comportamento da camada de ozônio. E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de mediação. Aí tem a figura, tá bom? Depois a gente focar, a gente pega essa figura aí de novo. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido conforme se vê na figura. Então a gente está vendo a figura. E avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão, tá bom? Então, a gente tentar achar a altura aproximada que o balão estava quando essas pessoas avistaram ela, tá? Então, eu vou pôr uma página nova aqui, tá? E vou fazer assim nesse primeiro momento minúsculo, depois eu aproximo, só para copiar o desenho do balão aí, tá? Então, era o seguinte, que visualizaram, certo? Olha. Então, aqui estava o balão, opa. Aqui estava o balão. Aqui, então, se eu vou chamar de A. Aqui não posso chamar de A, porque hoje se chama de A, B. Então, eu vou escrever balão mesmo, tá bom? Digamos C.
Nosso objetivo é calcular essa altura, tá bom? O que nós sabemos é o seguinte, aqui você tem 1,8 quilômetros e você tem o ângulo de 60. Aqui você tem 30 graus, e como o exercício ainda é bonzinho, ele ainda diz que é 3,7, né? Porque a soma dá 5,5, né? Ok? Eu acho esse exercício bonzinho demais com a gente, né? Porque, bom, você não precisa saber nada mais, né? Olha só, por exemplo, de B até C, nós temos 5,5 quilômetros, certo? Observe que as respostas estão em quilômetros, tá bom? E nós temos o de 30 graus, né? Ok? Então, o que a gente tem? A gente quer saber o... Ah, tá. Então, tá faltando a hipotenusa. Por isso que tem duas informações. Mas tá bom. Para a primeira situação, gente, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Eu quero saber o H, certo? Que é o cateto oposto a 30 no nosso triângulo retângulo. Mas tenho o... eu não preciso nem de saber a hipotenusa. Pronto, olha só. Eu quero saber o H. O H é o cateto oposto a 30. E eu tenho quanto é o adjacente. Quanto é o adjacente? É 5,5. Se eu souber a tangente de 30, o problema caiu por terra, está resolvido, certo? Eu só preciso, para resolver esse problema, conhecer a tangente de 30, ok? Então, se a gente monta a solução, né? Se a gente pensa, então, a gente está pensando aqui na solução, tá bom? Então, solução. Né? Olha, então nós temos o seguinte, agora o que eu vou escrever, eu vou deixar em 200%, que fica melhor para vocês visualizarem, né? Tá bom? Então é o seguinte, gente, ó, nós temos o seguinte, a tangente de 30 graus, ela é o cateto oposto, que é o H que a gente procura, sobre o adjacente, que é 5,5. Pronto. Nós acabamos de ver como achar a tangente de 30 graus, certo? Gente, não, claro, vocês não precisam ver toda essa dedução. Basta você lembrar que o seno é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, a tangente de 30, ela é raiz de 3 sobre 3, tá bom? Raiz de 3 sobre 3. Né? Raiz de 3 sobre 3. Então, você tem o seguinte. H sobre 5,5 é raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, o H, ele é 5,5 vezes raiz de 3 sobre 3, tá bom? Bom, agora o que nós temos é que as distâncias estão em quilômetros, certo? Raiz de 3, gente, então assim, é a né, observação, você pode usar como valor aproximado, tá bom? É 1,7. Lá está em duas casas decimais ou está em uma? Tá em uma. Então 1,7, você pode usar como 1,7, tá bom? Já que está com uma casa decimal. Então, observe então que quando eu pegar 5,5 e multiplicar por 1,7, então eu posso tirar as vírgulas, né? 55 por 17 e conto duas casas decimais. 35, 35, 38, mais 55. 5, 13, 8, 9. Duas casas decimais, então 9,35, tá bom? Aproximado. Dividido por 3. Então, se eu pego 9,35 e vou dividir por 3, se eu tiro a vírgula, pus 300. Se eu ponho 3, dá 900, sobra 35, não divide vírgula. 3,1, sobra ainda 50, né? Então, dá mais ou menos, aproximadamente, 3,1 quilômetro, tá bom? 3,1 quilômetro aqui no gabarito dessa questão, é o item A, tá bom? Bem simplesinha a questão, certo? Poderia ter vindo direto por de 60, né, gente? Olha só. Depois vocês montem aí. O que você tem? Esse mesmo H, você poderia escrever o seguinte, né? Olha, tangente de 60 é o H sobre 1,8. E a tangente de 60 é quanto, né? É raiz de 3. Então, se ia ficar o H é raiz de 3, 1,8 vezes raiz de 3, né? Fica melhor. 1,8 vezes raiz de 3. Se fizer a continha, vai ter que dar aproximado também, tá bom? A gente passou em valores aproximados, tá bom? Estou só multiplicando aqui na calculadora. Ó, se a gente pegar e fizer isso aqui sem aproximação nenhuma, dá 3,11769, tá bom? 11769, tá?
eu botei na calculadora, tá bom? Pra gente não precisar fazer com calma. A multiplicação na mão mesmo, tá? Bom, gente, deu tempo de resolver essa questão ainda, tá? E a gente fez um apanhado bom de revisão de trigonometria, tá bom? O que eu vou pedir para vocês essa semana, tá? Porque na semana que vem é com o Gesiel, é na outra que é comigo, né? Então, assim, né? Tem um tempo a mais. Achem mais questões e me mandem, porque daí eu vou ter condições de olhar e ver assim, olha, gente, cai só trigonometria no triângulo retângulo. Opa, eu preciso saber um pouquinho de ciclo trigonométrico. Opa, eu preciso saber a lei de cossenos, lei dos senos. Porque daí eu sei o que falar na próxima aula. Vamos supor que só caia coisas relacionadas a isso. Se só cair tem relacionado a isso, eu não preciso falar de conteúdo nenhum a mais para vocês. Eu posso ficar uma aula inteira só resolvendo exercício e a gente fecha para avançar para o próximo tema, tá bom? Mas eu dependo de vocês nesse sentido, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Tá? Vou pedir desculpa para vocês, gente, muito ruim, eu quase nem consegui ligar o computador hoje, tá? Eu fiquei mais de uma hora tentando, já estava desesperado, o trem mudou a linguagem aqui até para o japonês do nada, então virou uma confusão, tá? Ontem eu estou com os problemas aqui em casa, goteirou em cima do meu computador, eu consegui tirar a tempo, não estragou a CPU, mas meu monitor ficou bem danificado. Então eu tive que desconectar ele da tomada várias vezes enquanto estava dando aula para vocês, porque ele está mudando a questão de configuração sozinho. Ele automaticamente, antes do início da aula, ele botou brilho e contraste tudo no zero, então ficou a tela preta. Aí os botões estão com dificuldade, eu consegui entender uma lógica da configuração estragada e consegui resetar a configuração de fábrica, mas a tela fica piscando e toda hora volta, tá? Aí eu vou tentar resolver isso durante a semana. Na verdade, eu estou em Lusiana, então eu não sei se eu consigo resolver amanhã. Se eu não resolver amanhã, segunda e terça eu tenho aula com as turmas, então eu só vou tentar na quarta, né? Mas assim, eu espero que o nosso próximo conto esteja resolvido, tá? Choveu no meu quarto também ontem à noite, foi complicado. Mas era 2 horas da manhã, eu tava rapando água e com balde embaixo para não pegar na minha cama. Mas não, mas acontece, todo mundo tem. Bom que fica uma história para contar. Tá? Ruim foi levantar às 6 horas da manhã. Mas é isso, tá bom? A gente se encontra daqui 15 dias e eu fico aguardando os exercícios, tá bom? Daqui a pouquinho eu deixo o PDF, as coisas, tudo para vocês, tá bom? Bom final de semana para vocês, na verdade, tá? O pessoal da UMIF, só lembrando, amanhã não tem encontro, vocês têm atividade do segundo evento para participar, tá bom? Um abração para todo mundo e um bom final de semana.